Quem está acompanhando as discussões políticas, nossa, que coisa agradável, as discussões políticas. Quem está acompanhando as discussões políticas do momento deve ficar com a impressão, ou pode ficar com a impressão, de que está acontecendo uma coisa muito diferente do que a realidade sugere. Porque a realidade sugere que os eleitores, até o momento, por enquanto não são os eleitores, mas as pessoas entrevistadas nas pesquisas, que podem ou não se tornar eleitor, vai que não votam, né? Mas enfim, se dividem entre os que dizem que vão votar no Lula e os que dizem que vão votar no Bolsonaro. E tem os outros. Mas a soma desses dois é muito alta. Então isso é o que mostra a realidade. Mas o debate político se dá em torno dos personagens que você fica com a impressão, quando eles discutem, que eles estão decidindo quem é que vai ganhar o Brasileirão. Mas, na verdade, está todo mundo discutindo para ver quem é que não vai ser rebaixado. Mas a discussão fica para cá, tá todo mundo acompanhando e tal, porque eleição, é claro, só se resolve na hora da urna. A gente pode ter uma grande surpresa. Será uma surpresa se realmente aparecer uma surpresa? Porque se a gente olhar as últimas eleições, a gente vai ver que a partir desse momento não teve mais surpresa, mas tudo bem, vamos em frente. Mas foi um trança-trança, está sendo um trança-trança muito curioso. Principalmente nesse momento em torno do PSDB, que fez prévias e escolheu um candidato, um pré-candidato, o governador de São Paulo, João Dória, que aparece nas pesquisas com 2%. Quer dizer, se ele dobrar, é 4%. Se dobrar de novo, é 8%. Então ele tem que dobrar 3 vezes para chegar a 16%. Para chegar em 2 dígitos com alguma possibilidade de competição. Tem que dobrar e dobrar e dobrar, e a partir de agora ele vai sair nessa sexta-feira, deixa o governo de São Paulo, torna-se, portanto, alguém livre para poder viajar ao Brasil e tal, para poder começar a fazer sua campanha. Claro que a gente fala muitas vezes, vai viajar ao Brasil, está indo para Aracaju, depois vai para Manaus, aí ele vai para Ribeirão Preto, depois ele vai para Recife, depois vai para Fortaleza, e a gente fica imaginando que tem 100 eleitores em cada lugar desses. Ele reúne 100 pessoas na praça, conversa com as 100 e está resolvido, vamos para a próxima. O candidato vai para o Recife, não é nem notado, né? Não é nem notado. E quando é notado por 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1.000 pessoas, 600 pessoas, 20 mil pessoas, em cidades com 3 milhões de habitantes, 2 milhões de habitantes. Então essa ideia de que foi fazer campanha em tal lugar é uma coisa do outro mundo. Não é. Ele dá entrevista, ele fala, mas precisa fazer muito para poder ganhar destaque e mais destaque. Nós estamos falando de um candidato que tem 2% das intenções de voto. Mas a agitação política em torno dessa candidatura é um negócio impressionante. É impressionante. Nos últimos dias, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também deixa o cargo, ligou para o ex-presidente Temer para pedir um conselho. Queria saber se ia para o PSD do Gilberto Kassab ou se ficava no PSDB. Ou seja, até outro dia agora, que ele decidiu que vai ficar no PSDB, ele ainda estava perguntando se ele devia ir para o PSD ou ficar no PSDB. Você vê o que é convicção, né? Aí ele, depois de conversar com Deus e o mundo, depois de conversar com o Kassab, depois de considerar a possibilidade séria de deixar o partido, ele... vou ficar no PSDB. Então ele ficou no PSDB. Daí você pensa o seguinte, não, ele ficou no PSDB e agora ele vai grudar na candidatura Dória, né? Ficou no PSDB e agora todos os tucanos, teve convenção, teve prévia, vamos com o nosso candidato, nosso pré-candidato. Mas não. No PSDB é um festival de conspiração. É da tradição desse partido e esse partido continua a conspirar. Aliás, João Dória já participou de conspirações também, né? Porque ele deixou, na última eleição, o candidato Geraldo Alckmin para trás, né? Ele vai dizer que não, que ele só foi apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Mas
largou o Geraldo Alckmin, brigaram, não se falam mais, é um negócio bem complicado. O Geraldo Alckmin saiu do PSDB e agora vai ser, ou trabalha para ser, a não sei que aconteça uma coisa muito estranha, trabalha para ser candidato, ou melhor, parceiro da chapa do Lula, como vice na chapa do PT. Mas se você pegar a história do PSDB, é uma história de conspirações, quer dizer, o Ciro Gomes era tucano, brigou e saiu, né? Aí o Tasso brigou com o Aécio brigou com o Serra, é o tempo inteiro, o Dória com o Alckmin, que eu já falei aqui, eles estão o tempo inteiro brigando. E você vê que coisa louca, o presidente do partido, Bruno Araújo, assim que saiu o resultado das prévias, ele escreve artigos, né? E um dos artigos ele elogia as prévias, diz que o PSDB está dando um exemplo para o país, né? Um exemplo de democracia. Eles não chamam de primárias, né? Mas como se fossem as primárias americanas. Um exemplo, uma coisa extraordinária. Aí, essa semana, conversando com o nosso José Luiz da Atena, nosso colega, jornalista da Rádio Bandeirantes, ele fala que o nosso candidato não é João Dória, nem Simone Tebet, é aquele que tiver mais chance, mais viabilidade. Você diz, ué, mas como assim? Aí você pega o estatuto do PSDB, tem lá um artigo 58, inciso 4, que diz o seguinte: compete à convenção, porque a convenção é o órgão máximo do partido para escolher o candidato. Então, as convenções vão acontecer entre julho e agosto, e os partidos vão finalmente, naquele momento e só naquele momento, definir, olha, nosso candidato é fulano, Beltrano, Beltrana, fulana. Mas diz lá no estatuto do PSDB, no artigo 58, inciso 4, o seguinte: compete à convenção escolher os candidatos do partido aos cargos de presidente e vice-presidente da República ou proclamá-los quando houver eleição prévia para essa escolha. Ou proclamá-los quando houver a eleição prévia para essa escolha. E houve uma eleição prévia para essa escolha. A eleição prévia para essa escolha decidiu que o nome do partido para a eleição desse ano é João Dória. Então, cabe à convenção, se seguir o estatuto, se não entrarem no Supremo, no TSE, se não rasgarem o estatuto, etc, etc, simplesmente proclamar João Dória como candidato e ver quem vai ser o vice. É isso que diz o estatuto do PSDB. Não fui eu que escrevi o estatuto do PSDB, foram os tucanos. Mas vai saber, né? Bruno Araújo elogiava as prévias, agora está dizendo que o candidato não é o João Dória, nem a Simone Tebet, nem ninguém. Simone Tebet é do MDB, nem poderia ser mesmo. É aquele que tem mais viabilidade. Aí você vai conversar com os políticos mais experientes, né? Pessoas importantes dentro do PSDB, eles dizem, não, pô, nós temos que criar uma chapa que enfrente essa polarização Lula-Bolsonaro. Ou seja, as favas, a nossa decisão de fazer prévia, as favas, o nosso compromisso com os princípios. O que vale são os fins, e os fins justificam os meios. E o meio é o seguinte: vamos derrubar o João Dória. Vamos derrubar o João Dória. O que a gente pode fazer para derrubar o João Dória? E está todo mundo trabalhando para derrubar o João Dória. Claro que, como ele tem 2%, derrubar o João Dória hoje é o seguinte: bom, é abrir as portas para uma alternativa, de repente, mais viável. Mas e o princípio? E aquilo que eles combinaram? Não, mas o João Dória foi o primeiro a trair o Alckmin. Bom, então agora vamos para o festival de traição para tudo que é lado. É uma loucura esse partido. Esse partido é uma loucura. Então nós temos que combater a polarização e tal. Aí você pega o resultado das urnas nas nossas 5 últimas eleições e você vai ver que na eleição de reeleição do Lula, porque nós estamos numa eleição de reeleição, né? Nós tivemos uma reeleição que foi a do Fernando Henrique, que ele ganhou em primeiro turno, como tinha, aliás, ganho também na sua eleição. Mas você teve uma reeleição em 2006 e você teve uma reeleição em 2014. Foram essas as duas reeleições com o segundo turno. As outras foram eleições. Lula em 2002, Dilma em 2010 e Bolsonaro em 2018. Então, essa é uma eleição onde
o incumbente é candidato. Então, isso aconteceu 3 vezes no Brasil, numa delas foi vencida no primeiro turno, mas vamos ficar naquelas, então, que teve segundo turno, porque é o que está cheirando essa eleição de segundo turno, não uma eleição de primeiro turno. Pois na eleição de 2006, que polarização maior poderia ter havido do que Lula, 48,6% dos votos, aqui não é pesquisa, Alckmin, 41,6%, e daí Heloísa Helena não chegou a 10, 6,8%, e o Cristóvão Buarque, 2,6%. Então, os dois primeiros colocados ficaram com todos os votos, todos os votos, 48 mais 41, dá 80%, não dá mais, perdão, dá 90% dos votos, foi para Lula e Alckmin, ponto. O resto é o resto. Já na eleição da Dilma, que também foi uma eleição importante, né, porque teve uma disputa que no segundo turno foi muito apertada, e a Dilma ganhou batendo na trave, mas ela teve 41% dos votos, o Aécio 33% dos votos, e aqui sim, aqui você teve um terceiro candidato com 22% dos votos, que foi a Marina Silva. Importante, 22% dos votos, né? Tirando, então você teve uma em que a polarização foi absoluta, envolvia o Lula, e você teve uma outra em que a polarização foi grande, mas surgiu uma, digamos, terceira via, com chance de ganhar a eleição, mas que depois levou uma passada de perna, que foi a Marina, que passou dos 20%. O resto, essa é a história. Essa é a história, o resto é a eleição de primeiro mandato, né? Lula em 2002, você teve um garotinho com 17% dos votos no primeiro turno. Bolsonaro em 2018, você teve um candidato que foi o Ciro Gomes com mais de 10%, 12% dos votos, mas que em nenhum momento, né, colocou em risco a ida do Haddad para o segundo turno. Ou seja, as eleições de reeleição, você tem uma muito polarizada, que envolvia o Lula, e uma que foi polarizada, mas tinha uma candidatura importante, que foi a da Marina, que não envolvia o Lula. Quando envolve o Lula, a experiência que a gente tem, só tem uma eleição envolvendo o Lula com segundo turno na história mais recente, agora teve lá o Lula em 1989, mas vamos ficar aqui nessa mais recente, né, depois do PSDB ter passado pela presidência, porque estamos discutindo aqui o PSDB, você vai ver que o Lula produz uma polarização muito grande. O Lula é um personagem muito grande, e aí você tem os que gostam dele e os que o odeiam. E aí você tem alguém que trabalha esse sentimento, que é o Bolsonaro. Então você juntou dois produtos químicos que, quando você coloca um perto do outro, aquilo vira uma coisa explosiva. E impedindo outros elementos químicos de aparecer na volta. Então a força que o Bolsonaro dá para o Lula e para o anti-lulismo, e a força que o Lula dá para o Bolsonaro e para o anti-bolsonarismo, é um sistema de alimentação que realmente produz uma blindagem contra o crescimento de outras candidaturas, pelo menos no momento. Por que eu vou votar no João Dória? Que é a pergunta que os tucanos estão se fazendo. Por que eu vou colocar o João Dória se ele está com 2% e até agora não foi para os 5%, não está nem no tamanho do Ciro, que é irrelevante, mas é irrelevante maior do que o João Dória. E esse é o quadro que a gente tem hoje. E é curioso porque a discussão é tão grande que fica parecendo que, se tirarem o João Dória e colocarem outro candidato, este outro candidato vai ser alçado à condição que a Marina Silva, por exemplo, conseguiu em 2014, virar um candidato competitivo. Será que ainda tem gente que acredita nisso, né? Parecia muito razoável, em algum momento, a história da terceira via, e o tempo vai passando, e a gente vai vendo que o que há de razoável no momento é que os dois candidatos que estão em campanha desde o dia que começou o governo Bolsonaro, ou desde o dia que terminou o segundo turno da eleição de 2018, são os únicos que aparecem com destaque. E esse destaque continua forte, muito forte, tirando luz dos outros. Mas é muito curioso, e é isso que eu queria deixar registrado, como os políticos parecem viver num outro planeta.
Porque o eleitor, aparentemente, pelo menos segundo as pesquisas até o momento, já tomou uma decisão. Eu quero ver o Bolsonaro brigando com o Lula. É isso que eu quero ver. Eu não quero saber de outra briga. Deixa esses dois brigarem, porque um é o melhor ante-outro que existe. Eu quero ver esses dois se estapearem. E os outros ficam, e os políticos gastando energia. Como é que a gente faz para ter um outro candidato e tal? E tá complicado, tá bem complicado. Tá complicado no MDB, tá complicado no União Brasil e tá complicado no PSDB, que já foi um celeiro de talentos, né? Ou pelo menos eles se acham um celeiro dos maiores talentos da política brasileira. Mas que onde há dois estão sempre brigando. E agora, quem vai sentir esse calorzinho é o João Dória, que sai do governo a partir de agora, e aí ele vai sentir realmente a pressão. Para todo mundo que conversa com ele, ele diz que não sai e não larga esse osso de jeito nenhum. E os outros que não querem o João Dória como candidato estão fazendo o possível e o impossível para tentar derrubá-lo. Resta saber como é que vão enfrentar essa questão da convenção, a não ser que ele decida, resolva que vai abrir mão, vai dar briga até judicial.